todo mundo, o coração bate mais forte. Eu voto na Karine hoje, tá? Ah, Ai, tá. gente, pior que esse livro até agora eu não fui nenhum. Para, Chafi, vira essa boca para. Tô Ó, tá brincando. vendo? Eu acho que é o Chafi, porque sempre é o Chafi. Pois é. Sempre que eu falo que alguém cai comigo, né? Hoje as chances aumentaram, Chafi. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim! Então tá. Nayara, Karine, Chafi e Aline hoje. Atenção. Mas Uhul! olha que boca, hein? Meu Deus do céu! Os números Você da Mega não quer viu? compartilhar, né? Ó, acho que já é a terceira vez que eu acerto, tá? Sem querer falar que eu já combinei com a Nai faz tempo, né, Nai? Ah, eu deixei a Karine. É, a gente já tava conversando. Então, como a Eu Karine não mando, foi ainda. mando mensagem pra ela, ó, Olha, vai a Karine. eu acho que tinha que rolar esse lance da Mega, hein? Eu acho. A gente podia fazer um combinado, dividir, Pois olha é, só. eu joguei ontem, mas não rolou. Não ganhei. Fazer o grupo da Cumbuca, tem o grupo da Mega também. É, E ó, minha Bom, gata tá bem louca subindo aqui. Se acontecer algum problema, vocês já sabem que é porque eu tive que socorrer ela. Tem uns dias que ela não, tá bem agitada, então ela passa na frente do computador. E se eu der um pause aqui, é isso, tá, gente? ok. eu também tenho bicho em casa, né? Tem um cachorro que é meio louco também, né? Então, tá tudo certo, gente. É, tem que entender, né, gente? Home office é isso, não adianta. Tem que entender. Bom, vamos lá, gente, porque tem bastante assunto aqui para a gente discutir, né? Então, nós estamos no capítulo 5 de gestor funcional a gestor de negócios. Quais são as características desse gestor de negócios? Ai, não tá passando. Pera aí, gente. É o gato que tá fazendo sacanagem já. Tá já boicotando aqui. Bom, então o que acontece? Quais são as. Olha, gente, tá mudando. Quais são as características do gestor de negócios? Eles são responsáveis pelo desenvolvimento de um produto ou a criação. Deixa eu tirar aqui, ó. Mais. Ou a criação de um serviço e também por sua venda. Gerencia um custo e receita. É observado de perto por todos os líderes funcionais, bem como pela alta direção, mercado financeiro e outros públicos, que é uma coisa que ele sempre comenta ali no livro, que realmente é um cargo que está sempre em evidência, né? Está sempre sob o olhar dos outros, né? E sempre por julgamentos. Recebem bem menos orientação dos chefes do que quando eram gestores funcionais. Então, essas são as características básicas do gestor de negócios. E qual que é o grande desafio dessa passagem, dessa liderança, né? Dessa liderança para o funcional, para o gestor de negócios? Mudanças na forma de pensar, nas habilidades, gerenciamento do tempo e novos valores profissionais. E essa questão da mudança na forma de pensar, ela é bem interessante, assim, eu gostei bastante dessa parte, que eu acho que vem muito de encontro com tudo que a gente tá lendo e que a gente está estudando, né? Desde lá a estratégia do Oceano Azul, quanto também as organizações exponenciais, de fato, a gente se fazer as perguntas certas, né? E pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Parar de usar ou se acomodar naquela, né, frase. A gente faz assim porque sempre foi assim. Então, eu acho que essa questão do gestor de negócios, ele até comenta, né? Você sai de um contexto local para um contexto global. Então, os seus desafios são maiores e o que você precisa se questionar e você precisa pensar estrategicamente, né? E uma das coisas que ele fala como desafio, né? É você bolar uma estratégia de negócios onde você tenha que unir todos os pontos e o que seriam esses pontos? Todas as áreas, né? Para que todos pensem e tenham uma estratégia de curto e longo prazo. Então, esses são os grandes desafios aqui dessa passagem de liderança. E ele traz um estudo de caso aqui, que é o da Catarina, né? Que ela passou de uma gestora funcional para uma gestora de negócios. Ela era uma excelente profissional, tinha muito domínio da sua área, foi muito bem como gestora funcional, logo, né?
conseguiu essa promoção aí para gestor de negócios. No entanto, ela se concentrou apenas em suas habilidades técnicas para fazer tudo funcionar, né? Ela entrou na empresa, né? Ela viu quais eram os problemas e ela ainda, da mesma forma dos outros capítulos, né? Você se apega às suas atividades anteriores, às suas vivências e o seu conhecimento anterior. E aí acaba não fazendo uma interação ou tendo um olhar um pouco mais macro para a resolução do problema. E aí foi nessa que ela acabou falhando, né? Até ele fala aqui, a carteira de produtos era grande demais e alguns deles estavam obsoletos. Ela deveria ter eliminado produtos em vez de tentar torná-los mais eficazes, né? E aí é muito interessante, né? Seu pensamento se baseava em fazer melhor em vez de se a gente deveríamos ou não fazer isso. Então, entende que na função dela anterior, realmente, o objetivo dela e uma das metas era fazer melhor, era tornar os processos eficientes, né? No entanto, agora, como uma gestora de negócios, não basta simplesmente tornar o processo eficiente, precisa mudar a forma de pensar. E aí, né, vale a pena continuar com esse processo ou não? Né? De repente, ter outros processos ou não? Ou será que a gente deve eliminar esse processo? Então, a abrangência, né, o leque de perguntas, ele deve ser um pouco mais macro do que local, como ele fala. E nisso, claro, né, teve outros desdobramentos aqui no cenário da Catarina, né, no qual a equipe também já não se sentiu mais motivada e acabou também contribuindo para que ela saísse, né, enfim, para o fracasso, digamos assim, da operação, no qual eles só faziam o que era mandado, eles não estavam mais com aquela motivação e com aquele espírito, vamos, né, vamos tentar, vamos fazer juntos, vamos fazer o melhor. E ela também não podia contar com ninguém, que é uma das características e um dos desafios aqui desse gestor de negócios, né? Porque muito se espera, principalmente do gestor de negócios, é que a partir do momento que você é promovido para essa função, é que realmente você tem aí as respostas e que você consiga ter domínio, né, do processo e que você consiga ser eficiente. Mas e isso é difícil, realmente é complicado, você não ter com quem compartilhar, né? Você estar sempre o tempo todo sendo julgado. E aí cabe, assim, acho que também, como a gente comentou no outro capítulo, a questão da humildade, né? E ele fala isso nesse capítulo. A gente admitir que a gente não sabe, que a gente não conhece e a gente ter o hábito do perguntar, né? Tudo bem que aqui... Oi, pode falar. Não, desculpa, pode terminar. De eu comentar, né? Tudo bem que aqui ele comenta, né? Que, claro, o chefe do diretor de negócios, ele não é tão participativo, mas minimamente você precisa ser participativo com a sua equipe, com seus diretores funcionais que estão abaixo de ti, né? Nesse exemplo aí até, a gente já falou algumas vezes, né, que em relação a treinamento, mas que também a empresa ela opta por subir alguém de cargo e aí ela perde aquele excelente funcionário e não ganha um excelente gerente, né? Não ganha um excelente gestor. Porque essa pessoa ou não estava preparada, enfim, faltou treinamento, por tudo isso que a gente já está acompanhando ao longo do livro. Mas também eu vejo uma outra coisa que é não preparar a equipe como um todo. Então, por exemplo, nós estamos aqui em 5 hoje, tá? Na Cumbuca, vou dar esse exemplo. Todos nós estamos fazendo o mesmo papel, temos o mesmo cargo, somos colegas de trabalho. De repente, a Aline é promovida. Nós não fomos preparados para perder. Nós todos estávamos disputando o mesmo cargo ou almejando um cargo superior. Só que nós não ficamos felizes porque a Aline subiu. A gente vai ficar triste porque nós não subimos, né? Cada um individualmente, isso também acontece. Então, eu vejo que também não basta preparar só a pessoa para assumir o cargo, tem que preparar toda a equipe para ter essa base, porque também ela não vai conseguir, você deixar de ser colega de trabalho e passar a ser chefe, também não é fácil, né? A aceitação muitas vezes é difícil, existe uma barreira, existe uma resistência grande, dependendo da empresa, enfim, isso depende de vários fatores também. Mas a parte do treinamento, eu vejo que não é esse treinamento específico e exclusivo para o futuro gestor. Ele tem que ser abrangente, né? O famoso saber perder também. Não
perder não seria muito bem a palavra. Uhum. Mas não sei se eu me fiz entender nessa situação. Sim, e ele até comenta, né, Chá, falando um pouquinho dessa questão, né, dessa transição para gestor de negócios, né, os seus colegas que antes você via como competentes, que você via como eficazes, que estavam ali no seu dia a dia, quando você era o gestor funcional, quando você vira o gestor de negócios e você começa a ter um olhar um pouco mais macro da situação, às vezes você nota que aquele cara ali, aquele colaborador já não é interessante. Não era Né? tudo Já aquilo. não era tudo aquilo, né? Então, e isso é real, né? Eu sou uma prova viva, assim, eu vivenciei isso, assim, sabe? Quando eu trabalhava num departamento, eu falava, não, tá tudo certo, tá tudo legal, né? O número de pessoas X tá ok, e vamos lá. Quando eu passei de um departamento para o outro, que eu tive que ter um olhar um pouquinho mais estratégico dentro da empresa, eu notei que, nossa, gente, né? Tudo bem, claro, né? O respeito, a admiração, ela continua, mas pensando estrategicamente e pensando pela empresa, você já começa a ter um Será outro que não tem olhar, muita né? gente ali? Tem muita gente para pouca coisa para fazer, né? Resumindo, Uhum, é isso, não é? mais ou Eu menos queria isso. fazer duas pontuações aqui. Uma Claro, é claro. que, quando ele fala ali, né, que não é preciso ser uma super mulher para ter um super desempenho, né, me chama a atenção isso, que daí ele Sim. fala no discorrer do capítulo que acontecia, né, dela microgerenciar tudo e trabalhar igual uma maluca para conseguir dar conta daquilo, porque ela tinha feito isso anteriormente, né? Então é o que eu falo que é o workaholic, né? E acha que isso resolve, sendo que ser eficiente é isso, né? Independente de como você vai fazer. Então esse é um ponto que me chama a atenção, que acho que é enraizado, né? Então olhar isso de uma outra forma. E outro é que essa questão de pedir ajuda, ou enfim, né, de ser mais independente e tudo mais, eu fiquei me questionando se não era porque quem está mais ainda no topo, né, no caso está acima, também, né, não pulou essas passagens aí e também não aprendeu a valorizar, né, que todo mundo precisa de ajuda, sabe? E essa ajuda eu acho que tem muito a ver com, às vezes, validar uma coisa, né, que para a pessoa você está vivendo, você nunca viveu uma coisa assim, e para outra pessoa vai uma reflexão ali, não faz sentido para você, vai realmente ajudar. Então eu acredito que é impossível fazer as coisas sozinho, né? E que mesmo que você seja o responsável, isso não deveria estar dessa forma, sabe? Ah, você não pode pedir ajuda, tipo, como se você tivesse que definir tudo de fato, assim. Então, só esses pontos. Até pegando um gancho aqui, Aline, nessa parte que ele fala da Catarina e mostra, faz estudo de caso dela, ele diz que várias vezes ela pensou em pedir ajuda, né? Pensou em falar com o superior, mas que tem aquela questão do te coloquei nesse cargo para eu não precisar me preocupar. Então se vira, você tem que resolver, você tem que dar conta dos seus problemas de algum jeito sem me incomodar. Então, olha que visão ruim, né, para os negócios. Olha, na verdade, porque a pessoa ela vai se sentir totalmente responsável por aquilo e sozinha. Então, ela não vai acabar não procurando ajuda, às vezes por medo, até porque ela sabe que é responsabilidade dela, que ela tem que fazer, que ela tem que consertar aquilo de alguma maneira e vai fazer da maneira errada, que foi o que aconteceu nesse estudo de caso. Então, olha que perigoso a maneira como você passa a responsabilidade para o outro, né? Acho que você, de qualquer maneira, mesmo sendo um fato, em muitas empresas, olha, estou te contratando, estou te colocando nesse cargo porque eu preciso de alguém que resolva, eu preciso realmente de alguém que resolva, mas eu preciso que essa pessoa peça orientação quando ela precise também, né? Que ela não trabalha, na verdade, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com a empresa inteira, então ela tem que poder contar tanto com a equipe, que ele fala muito ali para frente, né? Você ter uma equipe boa para trabalhar, para possibilitar que seu trabalho funcione de verdade, assim como com seus superiores, né? Eu acho que essa troca, ela precisa sempre existir, senão não existiriam tantos cargos aí para cada um voltado, claro, para o seu lado, mas para ajudar, para dar orientação, é uma empresa, ela tem que trabalhar como um todo, né? Um ajudando o outro sempre. O da Catarina já é um... Opa, desculpa. Não, pode Só falar, rapidinho. O caso da Catarina já é um caso de um chefe de
chefes de gestor de negócios falham, né? Porque ali no final do capítulo ele fala o que o chefe deveria fazer com o recém-chegado gestor profissional, né? Sim, isso mesmo. Bom, vou dar continuidade aqui, senão a gente não vai sair da Catarina aqui. Caso polêmico. E aqui mudar a forma de pensar, que foi a parte assim que que eu mais gostei, assim, comentei com vocês já no início da apresentação, que eu acho que vem muito de encontro realmente aí com o que está sendo esperado e que está sendo demandado em virtude desse mercado atual que muda constantemente, e eu acho que a gente precisa, né, cada dia mais se reinventar. Então, o primeiro requisito, aprender como mudar a forma de pensar sobre o negócio. E aí ele até fala, né, é mais difícil do que parece, realmente. E depois ele traz até, eu vou detalhar um pouquinho para vocês, alguns questionamentos que ele faz para a gente poder sair um pouco do convencional. E ele traz aqui, eu acho que é bem interessante, essa comparação até para a gente ter um pouquinho claro o que é uma liderança funcional e o que é um gestor de negócios, né? A liderança funcional, ela se concentra no que pode ser feito. Podemos obter o pedido? Podemos elaborar um plano de remuneração melhor? Podemos lançar o produto a tempo? Já os gestores de negócios devem se concentrar em um conjunto diferente de questões. Como vamos crescer? Como ter receitas maiores do que o custo do capital? O nível de lucro é sustentável? Como melhorar a vantagem competitiva? Então, mais uma vez, né, pontuando aquela questão, né, você sair do contexto local para um contexto global, né, do micro para o macro da empresa. Aí aqui, muito interessante também, ele traz aquela tabela, né, com 100 elementos encontrados na maioria das empresas, né, lidar com a complexidade. E o que é a complexidade, né, o que o livro traz como complexidade? É justamente ligar os pontos. E quais são esses pontos? Então, ele traz aqui 100 elementos, né, que são de responsabilidade de um gestor de negócio, né, são 100 elementos que estão a todo tempo você precisa pensar dentro da empresa, né? E ele comenta, e isso não é só presente nesse capítulo, né? É a questão, uma ação, ela envolve e ela impacta não só um departamento, ela impacta outros. Então, como fazer uma estratégia de negócios que faça a ligação desses pontos, que tudo faça sentido, que você consiga fazer uma estratégia de curto e longo prazo. E aqui dentro dessas 100 listas, né? Dessa lista de 100 elementos encontrados na maioria das empresas, a gente tem, você tem que pensar no colaborador, aí tem a questão da marca, tem a questão das redes de relacionamento, posicionamento de mercado, contas a receber, comunicação, concorrência, enfim. E realmente, né, e depois eu até fiz essa leitura, eu li os 100 elementos aqui e tudo isso está interligado, tudo isso você precisa pensar e tudo isso você precisa se preocupar. Então, não é nada simples, né? Não é nada, como ele fala, é algo muito complexo quando você está aí nesse seu papel de gestor de negócios. E aí ele traz aqui, um gestor de negócios só será capaz de enfrentar toda essa complexidade reunindo uma equipe forte e liderando-a de modo que seus membros trabalhem junto de forma eficiente e eficaz. E pensando, né, até a Nay comentou aqui da questão de equipe, está bem presente no capítulo, ele fala todo o tempo, né, que isso precisa ser consolidado, caso contrário, a tua gestão ela não vai ser eficiente, não vai ser eficaz, enfim. E mais uma vez, né, gente, como formar essa equipe, né? Como trazer essas pessoas para próximo, como motivá-las? E aí entra a questão de mais uma vez, da quebra do ego, né? Então, você se mostrar, realmente, eu sou real, eu sou um ser humano, eu sou como você. Algumas coisas eu sei, outras eu não sei. E aí, como que a gente pode fazer, né? Claro, sem quebrar a questão das hierarquias, né? Que também foi uma coisa que a gente já discutiu nos capítulos, né? Até para que você também tenha, você consiga manter ali com seus colaboradores um certo nível, né, de respeito, um certo nível de liderança, porque também você não pode, a gente não pode confundir a questão de ser profissional com ser coleguinha, com ser muito amigo, querer agradar, querer ter intimidade com as pessoas. Não, a gente precisa ser profissional, mas eu acho que a conduta aqui ela vai dizer muita coisa. Eu acho que aqui a questão do seu posicionamento é que vai tornar, né, você vai conseguir ou não ter uma equipe legal para trabalhar e uma equipe engajada contigo. Aprender a valorizar todas as áreas de divisões.
né? Mais uma vez, né? Áreas e divisões. Mais uma vez aqui ele fala, né? Aquele apego, né? Ah, eu saí, eu era diretor funcional, eu trabalhava no RH, agora eu sou um diretor de negócios, mas eu ainda dou preferência, né? Ele até o termo que ele usa, o preconceito funcional. Eu ainda valorizo só o RH, eu promovo só as pessoas do RH, então assim, você tem que tirar, né? Você tem que se desvincular disso, né? E aprender a valorizar todas as áreas e divisões. Aí ele traz algumas frases que eu trouxe aqui que eu achei que bem interessante. Desse ponto de liderança em diante, o preconceito funcional torna-se um problema grave. Ele pode gerar uma série de problemas, da dependência excessiva de uma divisão específica à perda de oportunidades para maximizar e contribuição de uma ou mais divisões. Porque aí é evidente, né? Se você está só promovendo, você só está olhando, cuidando de um departamento, é óbvio que os demais vão se sentir desmotivados e você não vai ter a equipe tão almejada. Infelizmente, constatamos que em um grande número de casos, os gestores de negócios deixam de lado as áreas de apoio para aumentar a eficácia do negócio, quando, na verdade, com frequência o pessoal de apoio consegue corrigir ou deter um problema antes que exploda. É eles que estão na linha de frente, né, gente? Então, é eles que vão ter que detectar toda e qualquer anomalia que aconteça no processo. E você precisa, como um gestor de negócio, entender isso e dar abertura, né, e valorizar essas áreas para que elas também se sintam na obrigação e engajadas para te comunicar sobre todo e qualquer... Ele até comenta, né, você pode trazer essa equipe para próximo, no sentido de ser seus olhos e ouvidos dentro da empresa, porque como gestor de negócios, você também não está o tempo todo na operação. Você precisa ter essas pessoas de referência para que te tragam os problemas e as soluções. Então, essa questão do aprender a valorizar as áreas é muito mais em função disso, de criar aliados para ti, né? Para próximo, trazer para próximo. Visibilidade elevada. Já no início do capítulo ele comenta, né? Esse cargo de gestor de negócios, ele tem uma visibilidade elevada no sentido de que, e ele até traz lá no livro, né, algumas perguntas que as pessoas já fazem, né? Ah, será que ele vai conseguir dar conta do recado? Será que ele vai mudar a equipe? Porque é um cargo, é realmente uma liderança que tem um certo poder, né, de decisões. Então, ele acaba sendo ele acaba se tornando em destaque dentro da empresa. Então, as pessoas questionam e todo e qualquer erro que você cometa ali, você está sempre sendo julgado pelo seu desempenho, que é uma frase que ele traz aqui, né? Gestores de negócios costumam ter 1 milhão de perguntas e para obter as respostas, às vezes precisam se arriscar e cometer erros, que são ampliados porque todos estão observando e julgando o seu desempenho. Então, eu acho que tanto os erros quanto os acertos, né? Até por essa visibilidade elevada e por estar todo mundo olhando o que você está, né? Ou julgando o que você está tomando como decisão, isso acaba tomando proporções assim diferentes do que qualquer outra liderança. E ele comenta, né, a pressão por estar no centro das atenções é intensa para os gestores de negócio, só contextualizando. E aqui ele também traz, né, encarar o desafio do comércio eletrônico, né, que mais uma vez, eu acho que vem muito de encontro também com a questão, né, de mudar a forma de pensar do negócio, porque hoje realmente a gente está à margem de que em 1 segundo, em 1 minuto, né? Hoje a gente está aqui com uma empresa estável, a gente está legal, a gente está bem no mercado, amanhã sai uma outra ideia e aí tudo muda, né? Está tudo em constante mudança. E é claro, né, a questão do comércio eletrônico, que ele traz esse termo, mas eu acredito que é muito mais a tecnologia, hoje, ela está acelerando tudo. E como que você se prepara para encarar esse desafio, né? E ele traz aqui algumas premissas, né? Eu não vou ler todas, mas enfim, né? Todo negócio ele é global, modelos de negócios podem se tornar obsoletos da noite para o dia, podem mudar de verticais para horizontais em um clique. A marca é mais importante do que nunca, ajuda os usuários a selecionarem em meio a um número de opções que parece infinito. O equilíbrio de poder está
pendendo para o lado do cliente. O pessoal do planejamento precisa receber alta prioridade, não apenas da área de RH, mas de todos os líderes. Então, assim, o que eu acredito que ele quis trazer aqui é a complexidade de ser um gestor de negócios nos dias atuais, onde tudo pode mudar da noite para o dia, onde as tendências estão mudando. Antigamente a gente tinha estações, hoje a gente já não tem mais estações de tendências, a gente tem enfim, eu acho que é a complexidade realmente do momento atual e a agilidade e a rapidez como as coisas estão em movimento. Então, eu acredito que ele quer trazer um pouquinho aqui esse sentido, a complexidade de encarar esse desafio. Sinais de alerta contra problemas na transição de liderança. Então, aqui ele traz alguns sinais, né, que já te coloca em alerta no sentido de, opa, essa transição ela não está sendo tão eficaz, ou ela tem algum erro, né, alguma falha nessa transição, que é a comunicação sem a inspiração, né, não encontra um sistema de referência estratégico adequado para transmitir a sua mensagem. Então, o gestor de negócios ele não consegue ser claro ou, né, transparente no que ele quer, no que ele precisa, ou qual que é a estratégia, qual que é o objetivo que ele quer desempenhar com a equipe. Logo, ele não consegue trazer a motivação. Incapacidade de reunir uma equipe forte, né, demonstra favoritismo por uma divisão funcional ou fazem a gestão com base em produtos ou tecnologias e não em pessoas. Então, aqui, né, mais uma vez, um gestor de negócios, acima de tudo, né, ele precisa também ter uma certa habilidade com pessoas. E outra, né, é a questão do preconceito funcional. Você ainda estar apegado com o seu cargo ou o seu departamento anterior. Falta de entendimento sobre o negócio falta de entendimento sobre como o negócio gera lucro. É tentador para alguns gestores de negócio fingir que sabem tudo em vez de esforçar e sacrificar seu ego para de fato conhecer quais processos básicos são necessários ao sucesso. Então, mais uma vez, né, aquela questão, não, eu sou gestor de negócios, eu fui contratado para resolver o problema, eu vou resolver o problema. Mas você não admitir que você precisa ouvir as pessoas, você não admitir o que você não sabe e você não conseguir fazer, então, a ligação dos pontos para que você entenda, né, e a sua estratégia ela seja, de fato, eficaz na geração de lucros da empresa. Problemas com a administração do tempo, né? Em vez de criar uma equipe forte e confiar a ela grande parte do trabalho tático, os gestores de negócio decidem solucionar eles mesmos os problemas. Eu acho que esse problema aqui, na verdade, ele está presente em todas as passagens de liderança, né? Todo mundo tende e ainda mais, né? Eu fui promovido para gestor de negócio, eu preciso resolver. Então, você quer mostrar serviço, você quer fazer acontecer, você quer mostrar que a sua gestão está funcionando, só que você tenta de maneira errada, você mesmo quer lá e resolver o problema, mas nisso você acaba tendo outro problema, né? Que não é a administração do tempo. E por que para um gestor de negócios, assim como para os outros também, mas eu acredito que para o gestor de negócios é muito importante a gestão e a administração do tempo? Porque ele precisa não só pensar no tático, ele precisa ter na agenda dele os momentos em que ele vai pensar na estratégia do negócio. Ele precisa de um momento na agenda dele para fazer o planejamento. Porque se ele ficar no tático, né, o famoso apagando incêndio, ele nunca vai sair daquilo. Né? Ele vai ser uma bola de neve, ele vai ficar numa roda e ele não vai conseguir realmente fazer a empresa crescer e aumentarem os lucros, digamos assim, né? Como mencionado em uma das outras características. Desprezo das questões culturais, né? Ser o guardião da cultura é uma nova responsabilidade para esses líderes e sua reação é ignorá-las ou lhe atribuir baixa prioridade. Também é mais uma questão, né? Você, como um gestor de negócios, mais do que nunca, você precisa ser o disseminador da cultura da empresa, né? E isso ele vem muito de encontro, ele até fala, o fato de você ignorar ou desprezar essas questões, ela afeta outros processos dentro da empresa, os processos de integração, de feedback, enfim, fica tudo contaminado. E logo, claro, mais uma vez, as coisas não saem do lugar, as pessoas não se sentem engajadas para as questões que a empresa impõe. E aqui ele traz opções de desenvolvimento, autodidatismo, novas experiências e reflexão. É o triângulo do alinhamento. Né? Então, pensa em um dos desafios, que é
mudar a forma de pensar, ele traz esse triângulo do alinhamento como uma forma de contribuir para que, né, realmente o gestor ele faça algumas reflexões, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês em exemplo, né? Na parte ali da direção estratégica, quais são os questionamentos que devem ser feitos, né? Temos os produtos certos, estamos nos mercados certos, minha vantagem competitiva é viável, o posicionamento de minha empresa é diferenciado e sustentável, estamos atingindo os segmentos de clientes corretos. Então, são perguntas muito macros em relação ao que ele tinha antigamente, né? Que como um gestor funcional, ele só se detinha aos processos daquele departamento e daquela área. Agora, como gestor de negócios, os questionamentos eles precisam ter mais corpo, eles precisam ser algo mais macro, algo mais global. E quando fala de organização, temos o processo adequado para definir as necessidades dos clientes e quanto ao potencial de mercado. Minha área de desenvolvimento de produtos está habilitada a fazer as pesquisas necessárias? Meus custos estão altos demais, forçando a alta dos preços? Estamos bem organizados para enfrentar o desafio que temos pela frente? Pessoal, meu pessoal é inovador o suficiente? Somos capazes de criar produtos que atendam às necessidades dos clientes? Temos uma mentalidade voltada para os clientes? Entendemos nossa posição em relação à concorrência e às nossas metas? Então, assim, essas perguntas, né, a princípio elas parecem fáceis, mas elas não são fáceis de responder. É algo realmente muito, muito amplo de responder. Para um gestor de negócios, isso é aqui que mora, né, a complexidade. Como montar uma estratégia de negócios que atenda a tudo isso, sem pensar, né, sem esquecer dos 100 elementos lá de complexidade, né, linkando todos esses pontos. Então, você tem que pensar internamente, você tem que pensar externamente. Então, é realmente algo muito, muito complexo e muito desafiador. E aí aqui ele até traz, né? O chefe do gestor de negócios deve considerar tomar as seguintes atitudes para contribuir e ajudar esse gestor de negócios nessa sua nova jornada, né? Incentivar o gestor de negócios a se reunir com cada um dos gestores funcionais para fazer perguntas, ouvir as respostas e refletir sobre o que ouviu, né? E no capítulo anterior ele até falava, né, que uma das grandes chaves ou uma das grandes características era realmente a informação, né? E eu acho que na parte do gestor de negócios também não deixa de ser diferente, né? A grande chave, até para todas as tomadas de decisão, é a informação. Então, você saber fazer as perguntas, você saber principalmente ouvir as respostas e refletir sobre. E claro, mais uma vez, né, você fazendo perguntas, você ouvindo, você está também trazendo as pessoas para próximo de ti. Fixar metas específicas para o gestor de negócios relacionadas com cada uma das divisões, vinculando essas metas às áreas de apoio para que sirvam de sistema de alerta prematuro e eventuais problemas. Então, qual que é o objetivo, né, de colocar metas para esse gestor de negócios, no qual ele vai ter metas, né, com todas as áreas, justamente para que ele não esqueça de nenhuma delas. Justamente é aquela famosa frase, né, o que não é medido não é gerenciado. Então, a partir do momento que eu fixo metas para todos os departamentos e eu estou acompanhando o desempenho e o andamento, né, acompanhando os indicadores de cada área, eu estou próximo de cada área. Então, eu estou fazendo o gerenciamento delas. E o terceiro, né, a terceira atitude, né, seria sugerir que o gestor de negócios torne uma rotina ser acompanhada por um chefe funcional nas viagens, a fim de ficar mais sintonizado com o valor de cada divisão funcional em situações reais do dia a dia. Aqui, na verdade, é só mais uma atitude de aproximação e de tornar um pouco mais próximo, né, os gestores funcionais dos gestores de negócio, justamente em função de você ter informações, de você ouvir e de você conseguir ter a tomada correta de decisões. Para estimular a abertura e a flexibilidade, os gestores de negócios devem tentar as seguintes táticas. Testar previamente ideias, decisões, propostas com um colega de confiança, de modo que não vejam na posição de travar, caso suas ações sejam questionadas em público. Dizer eu não sei, quando se sentir inseguro em relação a respostas e decisões e depois se comprometer a descobrir o que não sabia dentro de determinado prazo.
coletar várias opiniões, tanto a favor quanto contra, antes de tomar decisões, buscar informações externas também, usar o teste de manchete do jornal, perguntar a si mesmo como se sentiria sobre uma ideia ou transação se ela aparecesse na primeira página do jornal do dia seguinte. Então, aqui, na verdade, são pontos, né, que a gente já discutiu anteriormente, mas ele traz aqui como uma sugestão para que realmente, né, o gestor de negócios ele consiga estimular essa flexibilidade e consiga superar esses desafios que ele vai ter pela frente. Eis apenas algumas das perguntas que os gestores de negócios deveriam fazer sobre o seu conhecimento relativo ao comércio eletrônico e as capacidades. Então, mais uma vez, voltando, né, para esse grande desafio que é enfrentar ou, enfim, fazer estratégico o macro. Estou, de fato, entendendo a dinâmica do comércio eletrônico? Estou disposto a desafiar o paradigma das vendas tradicionais que governam o meu negócio? O Departamento de Tecnologia da Informação está em sintonia com a dinâmica do comércio eletrônico? Se a área estiver separada do negócio, como costuma ocorrer, será que está prejudicando em vez de contribuindo com o plano de comércio eletrônico? Dada a importância do indivíduo, estamos centrados o bastante no ser humano? Estamos atraindo e conservando pessoas certas? Estou avançando rápido o bastante? Então, eu acho que desde o início do livro, até eu achei que o capítulo ele se torna um pouquinho maçante, mas eu acho que é interessante a gente trazer essas perguntas, porque elas realmente são perguntas, a princípio, como eu comentei, né, parecem simples, mas se a gente fizer a leitura e mentalmente tentar responder elas dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho, gente, é realmente algo muito, muito complexo. Então, para a gente poder entender realmente um pouquinho quais são essas dificuldades desse gestor de negócios nessa transição de um funcional para negócios, né? Ele ter essa compreensão do todo. E aqui também mais uma parte que ele traz do texto, né, que é o caso do Gary, uma transição de sucesso abrindo mão da mentalidade funcional. Então, como que o Gary, nesse estudo de caso, ele conseguiu realmente fazer uma transição de sucesso, né? Ele basicamente conseguiu atender todos esses desafios que a gente comentou, né? Ele utilizou o triângulo do alinhamento como uma ferramenta para avaliar, entender e conectar a direção estratégica, a competência coletiva e a competência organizacional. Ele estava disposto, de fato, a fazer perguntas aos subordinados diretos e clientes que relevavam o seu conhecimento, que relevavam seu desconhecimento em áreas nas quais não tinha experiência. E outra coisa, né? Ele não hesitou quando não se viu no centro das atenções, né? Ele conseguiu superar essa questão, né? Eu estou no centro das atenções, mas ok. Ele conseguiu interagir com a equipe, decifrou a complexidade do problema, fez as conexões e embarcou em uma estratégia que era exatamente o que o negócio precisava. Então, da mesma forma que eu acredito que foi com a Catarina, né? Ele era realmente um bom gestor funcional, ele tinha um líder também à sua altura e ele foi promovido para gestor de negócios. Mas ao contrário da Catarina, ele não se apegou às suas técnicas ou à sua vivência anterior. Ele se permitiu conhecer o novo, ele abriu a mente realmente para entender a funcionalidade do todo e assim conseguir trazer a equipe para próximo e, claro, tomar a melhor decisão. Né? Mais uma vez, lembrando, né, o porquê do ligar os pontos, né? Porque uma decisão aqui, ela pode afetar lá, né? E ter essa noção do todo. E ele até traz, né, no livro um exemplo do desconto, né? Eu vou aplicar um desconto, mas assim, você não pode aplicar um desconto por aplicar um desconto, né? Você precisa aplicar um desconto envolve uma área comercial, envolve a parte dos custos, envolve outros departamentos, né? Então, e como fazer isso? E me veio muito na cabeça quando ele fala dessa questão dos ligar os pontos, e eu acho que é uma estratégia, um método muito legal para que realmente as áreas se conversem e que as coisas elas tenham um alinhamento, que é justamente o mapeamento de processos, né? A partir do momento que eu tenho também um mapeamento claro e definido de processos dentro da minha empresa,
toda e qualquer mudança, ela está conectada e a gente sabe qual é o fluxo que ela tem que tomar. Então, até só fazendo um paralelo, que foi uma das coisas que me veio à mente quando eu estava lendo o livro, e que eu acho que é uma estratégia que a gente deve promover e deve comentar sempre, e é muito eficaz, que é o mapeamento de processos. E aí, pessoal, acabou. Ô, Kari, Bem extenso, né? do Gary ele comenta, eu acho bem interessante ali, que ele comenta nessa parte que ele perguntou, né? Ele conversou bastante com os colaboradores, conversou com fornecedores, com o pessoal de dentro e de fora da organização que estava envolvido no trabalho dele, para entender o que funcionava, o que não funcionava, o que ele poderia mudar e como ele poderia fazer. E é muito legal porque assim, ele não teve medo de se expor, né? De mostrar que não era todas as áreas que ele tinha pleno conhecimento, que ele precisava de ajuda, que, né, às vezes isso, para uma pessoa que acabou de ser promovida, é um pouco difícil de trazer, porque você quer mostrar competência, e é natural, né? Você querer mostrar que você é capaz, que você fez por merecer estar naquele cargo. Mas apesar disso, você não é obrigado a saber de tudo, né? Sim. Até porque você nessa transição em questão, você passou de uma coisa local para uma coisa macro. Então você tem que ter uma visão diferente, você tem que procurar coisas que você não procurava antes. E eu acho que ali no começo, quando você acaba de ser promovido, você tem uma fase grande de conhecimento de tudo. Você vai ter que conhecer novamente a empresa em que você trabalha, vai conhecer todas as áreas que você não conhecia muito bem antes, não sabia exatamente o que faziam, agora você precisa saber. Então, eu acho que essa questão de você não ter medo de perguntar, de mostrar que você não sabe, mas mais ainda, de mostrar que você está com vontade de aprender, você está procurando esse conhecimento, acho que esse é um excelente indicativo de que a pessoa ela vai bem dali para frente, porque ela sempre está em busca do conhecimento, ela sempre está procurando evoluir, né, na sua gestão, em todas as questões referentes à empresa. Então, eu achei essa parte bem interessante, bem legal e bem importante de comentar. E ele usa exatamente essa expressão, que ele não teve medo de se expor. E assim, é uma coisa que às vezes é necessária. Sim, e falando um pouquinho disso, né, Ana, ele comenta realmente no livro também, né, porque esse processo de você interagir com as equipes, com as áreas, ter um pouquinho, claro, você não precisa conhecer a fundo, mas conhecer o básico, isso leva tempo, né, e por levar tempo e por ser trabalhoso, porque você precisa realmente, né, você precisa tirar um tempo da sua agenda para fazer esse contato, essa linha de frente com as áreas, né, e por esse entre aspas, esse trabalho e por essa demora, você acaba tomando, né, muitos gestores não querem passar, pulam essa etapa e já querem sair tomando decisões. E é onde você acaba tomando decisões precipitadas porque você ainda não teve conhecimento do todo, né? E aí você acaba não fazendo as ligações ou pensando de uma forma macro, opa, eu vou fazer essa estratégia aqui, eu vou, né, sei lá, vou eliminar X departamento. E aí, mas o que isso representa? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos, o que isso vai me acarretar depois, né? Qual que é o reflexo disso? Então, é um imediatismo, né? Eu fui promovido, eu tenho que transformar o mundo agora, né? Eu tenho que resolver todos os problemas em pouco tempo, mas também não é assim, né? Eu acho interessante também, nesse caso do Gary, que eles falam ali que o resultado de toda essa análise dele pensar em negócio, dele olhar o triângulo ali, foi que ele fez uma mudança bem significativa, né? Então, fala ali que o resultado foi a transição que afastou o negócio dos produtos e foi rumo à consultoria. Então, isso é uma transição bem grande, se você for pensar. Deixar de fazer uma coisa, mudar realmente o modelo de negócio, porque ele olhou para o todo, identificou e falou, não, vamos focar no que dá mais resultado, no que é mais interessante. Então, tem toda uma perspectiva de criação de produtos, serviço e tudo mais, né? Então, exige bastante ousadia e também essa questão de analisar cautelosamente, porque é uma mudança bem drástica. Sim.
E como ele comenta também no texto, né, realmente é uma função, né, que está em destaque, né, e você também saber administrar isso, né, porque assim, vai ter pessoas o tempo todo te julgando, né, e como ele comenta, um erro seu, ele é amplamente, né, às vezes é um erro, uma coisinha tão boba, tão pequena, mas ao olhar ou pelo fato de você estar em destaque, aquilo toma grandes proporções. Assim como os acertos também. Às vezes você fez só simplesmente uma simples mudança, uma simples observação, trouxe resultado e opa, nossa, né, o gestor de negócios salvou a empresa. Mas é porque é realmente uma função, né? É um cargo de destaque que ele comenta. E você saber administrar e lidar com isso, eu acho que é bem maduro, né? Que é o que ele comenta também em capítulos anteriores, você ter a maturidade, né? Então, realmente, eu tenho percebido, assim, a evolução, né? De cada liderança. E em cada etapa você conquista alguma coisa, né? Uma etapa você conquista as perspectivas, as características de maturidade, na outra você aprende a quebra do ego, na outra agora, no caso, a gente pensa, né? A gente tem que mudar a forma de pensar. Então, realmente uma evolução. Ô, pessoal, só deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei se foi algum erro de interpretação minha, mas vocês entenderam que no início do capítulo ele fala que agora quando a pessoa ele é gestor funcional, ele teoricamente ele vai ter menos ajuda. E aí no final do capítulo ele fala que o chefe de gestor precisa da ajuda. Então o autor ele meio que se contradiz assim, ficou um pouco confuso, né? Mas na minha opinião, todo cargo precisa de treinamento, precisa de ajuda, né? Sim, eu também, na hora que eu fiz a leitura, eu também me deparei com isso, né? Falei assim, nossa, é um cargo no qual o chefe, né, o seu líder direto, ele não está presente e ele não vai te ajudar. Mas lá no final ele faz uma sugestão, não, o chefe do gestor de negócios, ele precisa tomar algumas atitudes para contribuir e ajudar esse gestor nessa passagem de liderança. Mas eu também concordo contigo, Beló, eu acho que independente de qual cargo você está, né, a hierarquia ela precisa conversar, né? O teu chefe, você precisa da ajuda do seu chefe do chefe dele, enfim, a gente precisa de uma comunicação, né? Que cargo que a gente está falando de gestor de negócios? Ele é um diretor? O que que ele é? Ele é um vice-presidente? Porque depois no outro capítulo tem o gestor não sei do quê, que ainda não é o CEO. O que é esse cargo numa empresa a médio prazo, por exemplo? Eu interpretei assim, como gestores funcionais seriam, exemplo, seriam gerentes de departamentos, né? A gente tem um gerente de RH, gerente de financeiro, e esse gestor de negócios, ele seria realmente o diretor da empresa. Uhum. É que ele chama Lembrando que todos são gerentes, né? Ele não faz a distinção de cargos, até porque todos são gestores. E aí cada empresa acaba utilizando uma nomenclatura diferente, né? Então ele tratou, no meu entendimento, ele tratou tudo como gestor, né? Porque aí cada empresa tem uma nomenclatura diferente, né? Só voltando um pouquinho nessa dúvida do Beló, em relação ao que ele falou no início e no final, eu entendi assim, mais que no início ele falou como que geralmente é e no final como que deveria ser, né? Em relação a essa questão de ter ajuda e etc. Então, o que geralmente acontece, que é o que ele fala, no meu entendimento, tá? O que ele fala no início do capítulo é que acontece dessa maneira, eles não têm muito apoio, é meio que jogado lá e é cobrado de cima e embaixo, né? É o efeito sanduíche ali, você é cobrado de cima e cobrado de baixo, todo mundo te observando. E no final ele coloca como que deveria ser. Que é aquilo que a gente já falou, inclusive, um pouquinho antes, que eu comentei até em relação ao treinamento, não só dessa figura em si, mas o treinamento de todo mundo. Né? E até naquele exemplo que o Beló falou, do pessoal do TA, né, Beló, que você falou do seu pessoal aí, que aí chega o gerente novo, que não conhece, não sabe como funciona e simplesmente passa da ordem. Né? Então, falta esse tipo de treinamento. O Beló não necessariamente vai saber operar um TA, mas ele tem que saber como que funciona. Ele tem que saber quais as peças que são fundamentais, o que tem que estar lubrificado e o que não precisa estar lubrificado. Se quebrar alguma coisa, ele tem que saber do que o operador está falando, né? Qual é o processo que vem primeiro,
Então, tudo isso ele precisa saber, mas não necessariamente colocar a mão na massa e operar. O pessoal que trabalha com ele vai saber muito mais do que ele como dono da empresa. Mas ele tem que saber, tem que ter essa noção de chegar lá e perguntar, né? De aprender, que é o que possivelmente esses gerentes que ele deu exemplo, né, que chegam dando ordens, não fizeram, né? Chegava simplesmente, eu estou num cargo superior, eu vou chegar e vou dar ordem, independente de eu saber ou não do que eu estou falando. Talvez seja esse o principal problema ali nesse exemplo, né? Mas deixa eu fazer só um comentário, né? Eu lendo o livro, né? E, sim, a quantidade de complexidade desse cargo, né? Aí eu fiquei pensando, né? Gente, e o próximo capítulo? Qual que vai ser a complexidade do outro gestor, né? Porque eu falei, cara, para mim isso daqui já resumiu tudo, entendeu? Dentro de um cenário de um cargo de gestor, né? Falei, o cara tem que tomar conta de tudo isso, o outro vai ter que fazer o quê? Então, assim, eu acho que fica, né, até um estímulo para a gente para a leitura dos próximos capítulos, né? Tentar entender quais são outras etapas, porque para mim essa etapa aqui desse gestor de negócios, ela foi bem realmente complexa e muito ampla. Então, tô bem curiosa aí para saber o próximo capítulo, o que vem pela frente. Ô, Kari, sabe o que é interessante? Por mais que a gente leia capítulo a capítulo e veja que é muito complexo, a gente tem que imaginar que tem empresas que uma pessoa só absorve duas, três partes desses capítulos, duas, três lideranças diferentes. Uhum. Então, se uma só já é complexa, né, porque a maioria das empresas não consegue ter essa quantidade de gestores tão grande. E lá no começo ele comenta, é uma adaptação, né? Cada empresa faz conforme suas necessidades, conforme sua realidade. E a gente sabe que a maioria das empresas não consegue ter todas essas fases certinhas e bem desenhadas. Uma pessoa absorve duas, três partes disso. Então pense na complexidade, né? Realmente de ser um gestor e na seriedade de tudo isso. Muitas empresas não acabam subindo as pessoas, promovendo e não pensam em tudo isso nesse momento. E é por isso que às vezes acaba não dando certo, né? Nossa, Nai, realmente, ótima reflexão. Eu só estava preocupada com a complexidade aqui, e realmente, né? Imagina de dois, né? Juntos. De dois juntos, tanto que nossa. Tem lá no começo, né? Eu tava até procurando aqui, mas eu não achei. Aquele comparativo entre as empresas de grande porte e empresas de pequeno e médio, que são a grande maioria das empresas do nosso país, e que aí pulam, né? Acho que são 6 passagens no livro total, e lá são 4 que ele traz, né? Então, realmente, pulam algumas etapas ali. E tem que absorver, claro, né? Tem complexidade, tem menos pessoas e tal, mas a complexidade, por exemplo, daqueles 100 elementos lá, eu vejo que não muda tanto, não. É bastante coisa mesmo. Legal. Bom, gente, acho que deu, né? Vamos lá que o telefone já tá tocando já. Eu tô nesse índice aí de pequenas e médias empresas, no caso. Sim, tamo junto. Então, obrigada por hoje, viu, gente? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia, Tchau. Bom dia.